Fala galera, beleza? Professor Kleber aqui novamente na disciplina de matemática. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre radiciação. Vamos lá? Radiciação. Radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é a multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Então, na aula passada, na aula anterior, nós vimos o quê? A potenciação. Nós vimos multiplicar A ao quadrado, vai ser A vezes A. E agora nós queremos descobrir que valor é esse, tendo um valor total. Tendo a potência, eu quero achar o valor que estou multiplicando, o meu fator. Então, é isso que acontece na radiciação. A radiciação ela é escrita da seguinte forma. Eu tenho um símbolo com um elemento dentro e com um valorzinho. Esse símbolo, esse elemento e esse valor, eles têm nome, têm uma nomenclatura. O nzinho que está ali, que é um número, que eu estou tentando generalizar, é chamado de índice. O símbolo, que muita gente chama de raiz quadrada, que é errado, o símbolo é chamado de radical. Radical, ok? E o valor que está dentro do símbolo é o radicando. Tranquilo? Então aqui, como eu falei que a radiciação é uma operação inversa, vamos entender aqui na potenciação o que é que acontece. Eu tenho 4 elevado ao quadrado. E isso a gente aprendeu que é 4 vezes 4. Tranquilo? 4 vezes 4 dá 16. Agora, partindo desse 16, eu quero descobrir qual é o valor que dá. Então, eu quero saber a raiz de 16. Nesse caso, como eu tenho 2 ali, eu quero a raiz de índice 2 do número 16. Quando for 2, eu digo raiz quadrada. Eu não preciso escrever esse 2, só o símbolo e o valor. Mas eu coloquei aqui nesse slide para vocês perceberem o exemplo. Então eu quero a raiz quadrada de 16. Essa é a nomenclatura que a gente fala. Raiz quadrada de 16, eu quero um valor que multiplicado por ele mesmo de 16. Então a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tranquilo? Então eu tenho aqui que a raiz enésima de A é igual a B, se somente se B elevado a N for igual a A. Deu para entender? Veja que a operação inversa, eu estou saindo da radiciação, só vai ser verdade se B elevado ao índice vai ser igual ao radicando. Tranquilo? Então vamos ver um exemplo aqui. Raiz quadrada de 9. Lembra que eu falei que esse 2 não precisa estar aí? Mas se colocar, ele não está errado, ok? Qualquer outro valor diferente de 2 é obrigatório colocar. Mas aí eu tenho só 2, raiz quadrada de 9. Como é que eu faço isso? A primeira ideia que eu tenho que ter é qual número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Então a gente lembra dos múltiplos, lembra da tabuada e sabe que esse valor é 3. 3 vezes 3 dá 9. Então a raiz quadrada de 9 é 3. Deu para entender o que eu estou fazendo, a operação? Vamos ver outro exemplo aqui. Raiz quadrada de 64. Sim, 9 era tranquilo, você já estava ciente desse número. 3 vezes 3 dá 9. E 64? A gente sabe também, mas caso a gente não soubesse que valor seria esse, qual o valor que multiplicado por ele mesmo vai dar 64? Essa é a pergunta que vocês fazem. Nesse caso, se vocês não conseguirem inicialmente deduzir que número é esse, a gente decompõe esse número. Então aqui vem a fatoração. Vamos decompor esses números em fatores primos e descobrir que número multiplicado por ele mesmo vai dar 64. Então aqui a gente começa decompondo. Quem é o primeiro primo que eu consigo dividir? 2. Eu consigo dividir por 2? Esse é um número par? Então eu consigo. Então 64 dividido por 2, que vai dar 32. 32 dividido por 2, que ainda continua a divisão por 2, vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2, que vai dar 4. 4 dividido por 2, que vai dar 2. E 2 por 2, que vai dar 1. Então agora eu decomponho esse número. Decomponho em fatores primos. O que é que eu tenho que fazer para achar a raiz? Eu vou juntar, observação, como eu quero raiz quadrada de índice 2, eu vou juntar de 2 em 2 termos dessa decomposição. Então aqui eu vou pegar 2 termos iguais e vou juntar e virar um termo só. Então como eu tenho 6 termos, eu juntei de 2 em 2, ficou 3. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Eu só multiplico essa junção que eu fiz. Então, se eu tinha 2 termos que virou 1,
eu só multiplico esse valor agora. Então, tinha 2, que virou 2, mais 2, que virou 2, e mais 2, que virou 2, ok? Então, agora eu faço essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Isso quer dizer o quê? Que 8 vezes 8 dá 64. Então, a raiz de 64 é 8. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Aqui nós temos a raiz cúbica de 125. Por que cúbica? Porque a gente aprendeu lá que a potência a gente eleva ao cubo. E aqui também é raiz cúbica, ok? Esse 3 aí, ele é obrigatório colocar, porque é um valor diferente de 2. Se fosse 2, eu precisaria só escrever o símbolo e o radicando. Como é 3, ele é obrigatório estar aí, tranquilo? Então, a raiz cúbica, ou a raiz de índice 3 de 125, a ideia que vocês têm que ter é qual número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 125. Aí vocês lembram da tabuada, lembram dos múltiplos de 5. 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 vai dar 125, ok? Então, 5 elevado ao cubo dá 125, logo a raiz cúbica de 125 é igual a 5, tranquilo? Mas caso inicialmente vocês não conseguissem deduzir que número era esse, vocês teriam que fazer a decomposição. Então tá aqui, eu vou dividir 125. Vou decompor em fatores primos. Quem é o primeiro primo? 2. Esse número dá para dividir por 2? Não dá, ele é um número ímpar. Quem é o próximo? O 3. Dá para dividir por 3? Quando é que a gente sabe que dá para dividir por 3? Quando a soma dos algarismos for um múltiplo de 3. Eu tenho 1 mais 2 mais 5. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 5 dá 8. 8 não é múltiplo de 3, então não dá para dividir por 3. Ele, se vocês perceberem, esse número termina em 5. Então eu já consigo dividir por 5. Tranquilo? Quando termina em 0 ou em 5, ele é múltiplo de 5. Vamos decompor. Então aqui nós decompomos 125, eu consigo dividir por 5, que deu 25. 25 eu ainda consigo dividir por 5, então fica 25 dividido por 5, que dá 5, e 5 dividido por 5, que dá 1. Lembra que eu falei no exemplo anterior que a gente pega os termos iguais e junta? Como a gente está fazendo a operação de raiz cúbica, que é 3, de índice 3, eu vou pegar de 3 em 3 termos. Então 5, 5 e 5 virou um único 5. Então agora a gente descobre que 5 ao cubo dá 125 e a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Tranquilo? É isso. Radiciação é bem tranquila, tá, gente? É só vocês decompor o número, fatorar e vocês vão achar o resultado. Então vamos ver algumas propriedades da radiciação. Então, tendo essa propriedade, o produto de radicais de mesmo índice. Como assim? O que é que a gente faz? O radical, quando tem o mesmo índice, eu vou simplesmente colocar o produto dentro do radical e elevar o mesmo índice. Colocar o mesmo índice, tranquilo? Vamos ver um exemplo. Então aqui nós temos a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 4. Primeira coisa que eu vou olhar, se eles têm o mesmo índice. Tem, é 3 e aqui é 3. Então o que é que eu faço? Eu coloco a multiplicação no meu radicando. Fica 2 vezes 4, raiz cúbica de 2 vezes 4. E isso é a raiz cúbica de 8. Como é que eu acho a raiz cúbica de 8? Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 8 como resultado. Como é que a gente faz isso? A gente decompõe esse número, só que a gente já conhece, lembra da tabuada dos múltiplos, a gente sabe que esse valor é o 2. Pois 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então a raiz cúbica de 8 é 2. Tranquilo? Vamos ver aqui as propriedades novamente. Então aqui eu tenho, na letra B, divisões de radicais de mesmo índice. O que é que eu faço? Eu escrevo em um radical só e coloco a divisão dentro, em forma de fração. Tranquilo? Quando o B é diferente de zero, tá? Se o B está no meu denominador, ele não pode ser zero. Beleza? Vamos ver um exemplo dessa propriedade. Eu tenho a raiz de 18 e a raiz de 2. Se vocês fizerem a decomposição, verão que isso aí não é raiz exata. Não é raiz exata, então dificultaria meu trabalho. O que é que eu faria para facilitar? Vocês estão vendo que o índice não tem nada. Quando não tem nada, o índice é 2. A gente não é obrigado a colocar o 2, ok? Então aqui eu posso escrever da seguinte forma. A divisão dos radicais é o radical das divisão, beleza? Então aqui eu escrevi a raiz de 18 sobre 2. 18 sobre 2, vocês sabem que é 9.
Então agora eu tenho a raiz quadrada de 9. Vejam que facilitou. Porque se eu fosse calcular a raiz de 18, não ia dar um número exato, e a raiz de 2 também não é um número exato. Isso ia ia dificultar a minha vida. Como eu fiz essa operação usando a propriedade, cheguei a raiz de 9. E a gente sabe que a raiz de 9 é 3. Beleza, pessoal? Então, galera, na aula de hoje nós estudamos a radiciação. Nós vimos que é a operação inversa à potenciação. Galera, bons estudos e até a próxima aula. Falou!